Mestre, eu queria que o senhor contasse para nós uma ocorrência, porque o senhor deixou bem claro para nós a questão de ser totalmente diferente. A gente praticar o tiro como esporte, né? O alvo está parado, perfeita a colocação dele, com a se deparar uma ocorrência, reagir a um assalto, né? Onde você vai ter que defender o seu bem jurídico tutelado mais precioso que a sua vida, a vida da sua família. E eu acho que eu já vi um corte, acho que foi até com o senhor, a uma reação de assalto. Que você reagiu tem andando algumas. de moto. Tem Algumas. Queria que o senhor contasse essa... Nessa ocorrência aí, eu quero destacar o treinamento, né? Aquilo que você estava falando. Não é só a pessoa ir lá e fazer o mínimo. Ela tem que ter um treinamento, ela tem que ter vamos dizer, saber usar a arma, saber o momento certo de atirar, saber como atirar. Porque nós fazemos um tiro de responsabilidade. O vagabundo não. O vagabundo, quem ele acertar para ele, nós não. Nós somos defensores da lei, seguimos a lei, então a gente tem que fazer um tiro responsável, assim como o CAC também vai fazer um tiro responsável. Então é muito importante vocês prestar atenção nessa ocorrência, que essa ocorrência ela diz muito sobre o treinamento. Sim. Só para... por que eu cheguei hoje onde eu estou, tá? Eu precisei ser baleado para poder entender que eu não tinha treinamento e preparo suficiente para o que eu ia enfrentar na minha carreira policial. Isso aconteceu em 1991. Então, a partir dali, caiu minha ficha, eu falei, opa, peraí, tudo bem, eu tive sucesso na minha reação, morreram 3 marginais, mas eu fui baleado. Né? E eu poderia não estar aqui, porque tudo correu muito rápido, em fração de segundos, e eu acredito que se eu tivesse o preparo que eu tenho hoje, não teria tido o resultado de eu ser alvejado, por exemplo. Pegou aonde? Pegou no braço e na perna. Nossa, uma pistola 765, né, na época, e ali me deu um start. Eu falei, né? cara... E aí eu comecei a procurar cursos, treinamentos, mas pô, na década de 90, cara, isso era muito raro, né? Mas você encontrava ali um outro, um policial civil, um policial federal, um pessoal que desse curso, e eu comecei a trabalhar, a estudar muito sobre balística, porque por causa dessa ocorrência eu fui a júri popular, e eu fui absolvido, né, por unanimidade, né, por estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, mas eu fui acusado de execução. Não, e a pressão psicológica? E as noites sem dormir? Você vê 2 amigos seus, um de cada lado, e o júri vai deliberar, e eu falei, cara, são 3 caras, 30 anos cada um, são 90, vou puxar 30 de cabo a rabo, tô fodido, né? Então, isso me abalou muito nesse sentido psicologicamente. Aí eu procurei começar a ter treinamento. E tudo aconteceu pela falha do quê? Por que eu fui a júri? Primeiro, o tipo de munição que eu estava utilizando na minha arma não era adequado para aquele meu objetivo, que era parar o meu agressor com a menor quantidade de disparo possível. Né? Então, aquele stop power, né? Que muita gente hoje briga, né, em relação que o stop power não existe. Né? Mas não é assim que... Quer dizer, cada um tem a sua versão, tá? Tem a sua ideia nesse sentido, a tecnologia avança para isso, os estudos são para isso. Eu ainda acredito, né, no stop power, no poder de parada, e na época eu estava usando munição encamisada núcleo de chumbo ogival. Muito poder de penetração, pouco poder de parada. Cara, todos os órgãos que eu atingi, dos 7 disparos que eu dei, dos 6 que acertou, dos 7 que acertou, acertaram em órgãos de cavidade mole. Então, intestino, estômago, rim, baço, então foi todos devido à famosa gatilhada que nós damos, né? E os tiros foram em região mais abaixo do tórax, e esse indivíduo caiu, tentando acessar a arma, eu dei meu último disparo, que foi o disparo que pegou no nariz e saiu na nuca. Então, na época, pro promotor, esse meu tiro foi um tiro de execução. Né? E foi até Só que ele não estava lá no momento para ver que o cara, mesmo baleado, ele estava tentando acessar a arma dele. E é claro, o laudo é claro, o que matou ele foi o tiro da cabeça. Quer dizer, ele é claro que me ajuda e claro que me fode. Porque, assim, o claro porque foi uma execução, porque realmente eu matei ele porque eu quis, mas também é claro que ele tinha condições de reagir antes de tomar esse tiro na cabeça. Tá? E o meu advogado, foi interessante que a defesa dele foi balística. Foi a primeira vez que eu comecei a ver balística verdadeiramente. Então, antigamente tinha um projetor que tinha vários slidezinhos, você ia apertando e iam mostrando cenas. E o que ele fez? Ele fotografou várias cenas de autópsias, né, de indivíduos baleados de todos os tipos de calibres variáveis que existia. 380, 38, 32, 22 e assim por diante. E ele começava a apontar ali, né, a questão da cavidade temporária e cavidade permanente, a questão do stopping power. Caraca. Então, ele olhava para os jurados e falava assim, então, meus jurados, é claro, o tiro na cabeça foi o que matou, mas a gente vê claramente, ó, esse rapaz foi atingido no baço.
ao baço dele com uma munição encamisada, núcleo de chumbo, poder de penetração. Esse já foi com uma munição semi-expansiva, já tinha uma Dilaceração. dilaceração maior, uma expansão maior de danos, né? Porque o que mata? Primeiro, choque hemorrágico. Segundo, a falência múltipla dos órgãos. Então, o cara tem uma hemorragia muito forte, muito extrema, e os órgãos vão falhando. Tá? Hoje, é provado que mesmo com tiro no coração, o cara tem de 0 a 20 segundos de chance de reagir, porque ele ainda tem oxigênio no cérebro. Aí você imagina o cara com um fuzil, com 30 munições no carregador, mesmo com o seu coração arregaçado, ele ainda tem até 20 segundos de condições de puxar o gatilho. Matar, levar um monte com ele. Porque Então, o que manda na gente é o É o cérebro. cérebro. É o cérebro. Quando você tiver oxigênio no cérebro, você está Acabou. trabalhando o dedo ali no gatilho. Tanto que atiradores de precisão que trabalham área torácica, tá? Região torácica, porque é um calibre de alto impacto, alta velocidade, 308, 762. Mas, e dependendo da situação, nós só temos 2 pontos onde eu consigo fazer com que o cara caia automaticamente. O primeiro dele é a cabeça de fêmur. O cara pode estar em pé. Se eu atirar na cabeça do fêmur dele, não tem como ele ficar em pé. Ele vai cair. Não é fatal, mas ele cai. E o segundo é o cerebelo. Porque o cerebelo se encontra na base da nossa nuca, que é responsável pelo nosso equilíbrio. Isso daí o Pedrinho do Gera explicou aqui, que o Pedrinho do Gera ele Então, é especialista nisso. Ele falou que aqui, onde ele falou é a cabeça cerebelo, né? Cerebelo. Ele falou onde pega aqui, desliga na Automaticamente, hora, cara. é uma tomada. morte instantânea. Ó, pra você ter uma ideia, o cara pode estar com um revólver engatilhado em ação simples, com o dedo no gatilho. Se ele tomar um tiro nessa região, que é a cavidade mole entre os olhos, nariz e boca, ele cai e não consegue, ele não aciona o Não tem gatilho. espasmo muscular. Não dá tempo, porque assim, a onda de choque é tão grande que o cérebro não dá tempo de mandar a informação para o dedo para efetuar essa puxada de gatilho. Então, é que os snipers treinam muito esse tipo de tiro, principalmente quando ele tem refém nessa situação. Então, foi dado lá o ok para o atirador, é ali que ele vai procurar numa situação como essa. Já Tanto numa que situação um pouquinho o diferente... Pedrinho, ele mostrou aqui, só cortando rapidinho, Sim. só para explicar chegar nesse daí, ele mostrou um tiro que ele deu em um cara que estava em cima de uma casa para atirar nos policiais, e ele mostrou a foto, foi exatamente aqui, ó. É. Você viu o furinho pequenininho aqui, deu? E atrás deve ter sido um rombo, né, meu? Mas você via aquele furinho aqui, ele falou assim, ó, aqui, ele não mostrou o vídeo pra gente, mas ele falou, aqui o cara caiu, cara, assim, instantaneamente. Pau, já era. É como um prédio que ele desmorona nele próprio. Ele não cai nem para frente nem para trás. Ele desmonta. Porque você desliga todo tipo de comando que o cérebro pode dar. É bem impressionante. Bom, resumindo, fui absolvido nessa ocorrência. E aí eu comecei a procurar me aperfeiçoar.